E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos abordar o estudo do movimento de projéteis. O estudo desse movimento bidimensional é resultado direto da aplicação da teoria que abordamos nos 3 últimos vídeos dessa playlist. Para realizar esse estudo, nós vamos assumir as seguintes considerações. No instante t0 igual a 0, a partícula é lançada da origem de nosso sistema de coordenadas. Observe o quadro. Ela irá se mover nas vizinhanças da superfície da Terra, de forma que a superfície possa ser considerada plana neste estudo. E por se mover nas vizinhanças da superfície da Terra, a aceleração da gravidade vai permanecer constante ao longo de todo o movimento. E por fim, nós vamos desprezar a força de resistência do ar. Muito bem, observe o quadro. Note que, como a partícula vai se mover sob a ação exclusiva do campo gravitacional da Terra, a aceleração da partícula permanece constante ao longo de todo o movimento e dada por menos g na direção do versor j. Observe o quadro. A velocidade inicial da partícula é representada pelo vetor v0, que forma um ângulo θ com a direção do eixo x, de forma que v0x seja dado por v0 vezes o cosseno de θ e v0y seja dado por v0 vezes o seno do ângulo θ. A partir de agora, nós vamos obter as equações do movimento. Vamos começar analisando o movimento na direção do eixo x. Muito bem? A partir das considerações iniciais, vemos facilmente que a aceleração da partícula na direção do eixo x vale 0. Logo, eu posso afirmar que, nessa direção, a partícula descreve um movimento retilíneo e uniforme. A velocidade constante da partícula nessa direção é dada por v0x, que é igual a v0 vezes o cosseno do ângulo θ. Muito bem. Para determinarmos a posição da partícula em certo instante t projetada sobre o eixo x, nós devemos recorrer à lei horária do movimento retilíneo e uniforme, que eu ilustro no quadro. X no instante t é igual a x0 mais v0x vezes t. Sendo x0 igual a 0 e v0x igual a v0 cosseno de θ, obtemos que x no instante t é igual a v0 vezes o cosseno do ângulo θ vezes t. E com isso, a análise do movimento fica terminada na direção do eixo x. Muito bem? Vamos agora obter as equações do movimento na direção do eixo y. Observe que, na direção do eixo y, a aceleração da partícula permanece constante ao longo de todo o movimento. E, portanto, eu posso afirmar que ela descreve, nessa direção, um movimento retilíneo uniformemente variado. A aceleração é constante, igual a menos g, menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, as vizinhanças da superfície da Terra. Muito bem? A velocidade da partícula em certo instante t na direção do eixo y é obtida pela expressão v final na direção do eixo y no instante t é igual a v0y mais a aceleração na direção do eixo y vezes o instante t. Bom, sendo v0y igual a v0 seno de θ e a y igual a menos g, obtemos que v na direção do eixo y em certo instante t é igual a v0 vezes o seno de θ menos, pela regrinha de sinal, g vezes t. Muito bem. Observe os resultados obtidos até aqui. Muito bem. Vamos agora determinar a posição da partícula em certo instante t projetada no eixo y. Para fazer isso, eu vou recorrer à lei horária do movimento retilíneo
uniformemente variado nessa direção. Y no instante t é igual a y0 mais v0y vezes o instante t mais 1 sobre 2 vezes AY t ao quadrado. Muito bem? Sendo y0 igual a 0, v0y igual a v0 seno de θ e AY igual a menos g, obtemos que y no instante t é igual a 0 mais v0 seno de θ vezes t, menos pela regrinha de sinal, menos g t elevado ao quadrado sobre 2. Muito bem. Com isso, as equações do movimento na direção do eixo y ficam determinadas. Note que as equações de cada movimento foram obtidas de maneira independente. É por isso que eu posso dizer que elas estão desacopladas. Muito bem? Então aqui nós temos movimento retilíneo uniformemente variado. Nós podemos agora obter a equação da trajetória da partícula em seu movimento bidimensional. Para fazer isso, basta eliminar o tempo t das expressões obtidas. Observe que o tempo t é dado por x sobre v0 cosseno de θ. E eu posso substituir esse instante t na lei horária do movimento retilíneo uniformemente variado. E com isso, obtemos y igual a v0 seno de θ vezes t, que é x sobre v0 cosseno de θ, menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, nós temos agora x ao quadrado sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Observe a expressão obtida. Simplificando v0 com v0, obtemos o seguinte resultado. Vamos melhorar essa expressão. Y é igual a x vezes a tangente de θ. Então, nós temos aqui y é igual a tangente do ângulo θ vezes x menos este termo, gx quadrado menos g x quadrado sobre o dobro de v0 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. Observe que a trajetória da partícula é uma parábola, conforme ilustrado no quadro, com concavidade voltada para baixo. Muito bem. Bom, a partir de agora nós podemos obter particularidades desse movimento. Nós podemos começar determinando o tempo de subida. Nós vamos calcular aqui o instante no qual a partícula atinge o ponto de altura máxima. Para fazer isso, basta fazer Vy igual a 0 nesse instante, pois no ponto de altura máxima, a velocidade da partícula na direção do eixo y é nula. Consequentemente, obtemos 0 igual a V0 seno de θ menos g vezes t. Consequentemente, g vezes t é igual a V0 seno de θ. Logo, o tempo de subida Ts é dado por V0 vezes o seno do ângulo θ sobre g. Nós podemos agora determinar o tempo de voo do movimento. Para obtê-lo facilmente, você pode simplesmente multiplicar o tempo de subida por 2. O tempo de voo é igual ao dobro do tempo de subida. Mesmo assim,
Vamos determiná-lo a partir da lei horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Observe que, quando a partícula termina seu movimento no plano XY, ela está sobre o eixo X novamente. Estando sobre o eixo X, a ordenada y vale 0. Substituindo nessa equação y por 0, nós podemos obter justamente o tempo de voo. Sendo assim, obtemos 0 igual a V0 seno de θ vezes t menos g vezes t elevado ao quadrado sobre 2. Consequentemente, g vezes t ao quadrado sobre 2 é igual a V0 seno de θ vezes t. Muito bem? Perceba que t igual a 0 satisfaz essa igualdade. Porém, t igual a 0 é justamente um instante inicial de lançamento. Esse valor não me interessa. Logo, eu posso simplificar o quadrado com t e obter, como era de se esperar, o tempo de voo. Perceba que o tempo de voo fica dado pelo dobro de V0 seno θ sobre g, como era de se esperar. Muito bem? A partir de agora, nós podemos obter a altura máxima atingida pela partícula, uma expressão que nos permita calcular o valor de ym. Bom, para fazer isso, eu posso simplesmente substituir o tempo de subida na lei horária do movimento retilíneo uniformemente variado, pois é nesse instante que a partícula se encontra no ponto de altura máxima. Bom, fazendo isso, vamos lá então, determinando agora a altura máxima, nós vamos encontrar o seguinte resultado. Vamos lá. Altura máxima. Bom, ym é igual V0 seno de θ vezes o instante t, dado pelo tempo de subida, que é V0 seno de θ sobre g. Observe que esse primeiro termo vai nos dar V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre g. Então, já vou substituir aqui. V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre g, menos g sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, aqui nós temos g sobre 2 vezes t ao quadrado, que nos dá V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre g quadrado. Simplificando g com esse quadrado, obtemos V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre g menos a metade do mesmo termo, V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre g. Logo, a altura máxima fica dada por, então nós temos aqui meio, ou melhor, V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ sobre 2g. Muito bem, observe o resultado obtido. Vamos agora obter o alcance da partícula na direção do eixo x, representado aqui por xm. Para obter esse alcance, basta substituir na lei horária do movimento retilíneo e uniforme o instante t dado pelo tempo de voo, pois, para que esse alcance seja percorrido na direção do eixo x, nós temos que substituir o tempo t justamente pelo tempo de voo. Portanto, nós vamos obter o seguinte resultado. Então, vamos lá. Alcance xm. Esse alcance será dado por xm igual. Então, nós temos o V0 vezes o cosseno de θ vezes o instante t, dado pelo tempo de voo. O dobro de V0 seno de θ sobre g. Logo, o alcance xm é dado por
nós temos aqui V0 ao quadrado vezes 2 seno de θ cosseno de θ. O dobro de seno de θ vezes cosseno de θ é justamente o seno de 2θ. Tudo isso dividido por g. Muito bem, observe o resultado obtido. A partir dessa expressão, nós podemos concluir facilmente que o alcance horizontal da partícula é máximo quando o seno de 2θ é igual a 1. E quando o seno de 2θ é igual a 1, isso implica que 2θ corresponde a 90 graus. Logo, o alcance horizontal será máximo quando o ângulo de lançamento formado em relação ao eixo x for igual a 45 graus. Muito bem. Para finalizar este estudo, vamos agora analisar a simetria das velocidades e, posteriormente, como calcular a velocidade do projétil em certo ponto P da trajetória. No início desse estudo, vimos que no instante t0 igual a 0, a velocidade inicial da partícula na direção do eixo y é dada por v0 vezes o seno de θ. Meu propósito aqui é o de mostrar para vocês que, no instante t, dado pelo tempo de voo, ou seja, no instante em que o movimento da partícula termina, sua velocidade na direção vertical possui a mesma intensidade de v0y, porém no sentido oposto. Para fazer isso, basta substituir o instante t dado pelo tempo de voo nessa expressão e calcular o valor de vy, pois essa expressão nos permite calcular a velocidade na direção do eixo y em qualquer instante do movimento. Fazendo isso, obtemos vy igual a v0 seno de θ menos g vezes o tempo de voo. Vimos há pouco que o tempo de voo é o dobro de v0 seno de θ sobre g. Simplificando g com g, obtemos o resultado esperado. Observe que v0 seno de θ menos 2v0 seno de θ corresponde a menos v0 seno de θ. Esse resultado, ele se aplica para qualquer par de pontos dispostos simetricamente em relação ao eixo vertical que divide a parábola pela metade. Esse raciocínio que eu aqui ilustro, esse cálculo que eu aqui ilustro, ele se aplica para os pontos I e F, para o ponto inicial e para o ponto final do movimento. Porém, você vai enxergar essa mesma simetria, obviamente com os seus valores correspondentes de velocidade na vertical, para qualquer par de pontos, eu reforço, dispostos simetricamente em relação ao eixo vertical que divide a parábola exatamente na metade. Muito bem. Enfim, vamos ver como calcular a velocidade do projétil em qualquer ponto P da trajetória. Para fazer esse cálculo, eu vou escolher o ponto Q, aqui ilustrado. Nesse ponto, a velocidade da partícula na direção horizontal é dada por v0x, que permanece constante, igual a v0 cosseno de θ. A velocidade da partícula nesse mesmo ponto, na direção vertical, é representada aqui pelo vetor vy. Você pode calcular a sua intensidade a partir dessa expressão, conforme eu expliquei anteriormente. Perceba que a velocidade da partícula é obtida a partir da soma vetorial de v0x com vy. A velocidade da partícula é tangente à trajetória no ponto considerado e eu vou representá-la aqui simplesmente por v. Muito bem. Portanto, conhecendo o valor de v0x da sua intensidade e conhecendo a intensidade de vy, obtida a partir dessa expressão, por exemplo, você pode facilmente calcular a velocidade v do projétil naquele ponto em questão a partir do teorema de Pitágoras. V ao quadrado
é igual à intensidade de V0x ao quadrado mais a intensidade de Vy ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada e pegando o valor positivo, pois nós estamos preocupados apenas com a intensidade da velocidade v, você vai obter v igual a raiz quadrada de V0x ao quadrado mais Vy elevado ao quadrado. Muito bem. Observe os resultados obtidos. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.